Olá, meus amigos do canal. Estamos aqui em mais uma tomada da Aventura do Pérez. Estamos aqui em um restaurante para provar uma das melhores culinárias aqui da região da Serra da Canastra, né? Eu estou aqui com o nosso chefe de cozinha e também proprietário desse restaurante, e ele vai estar passando para a gente sobre essa delícia que é a novidade no Brasil todo, no mundo todo aí, né? Pelo que eu já estou sabendo nos bastidores aí, já atravessou aí os oceanos, viu? Estamos aqui com o seu Domingos, que vai falar um pouco dessa novidade para a gente, ok? Seu Domingos, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Todas as noites, desde que nós abrimos aqui como restaurante, aqui virou restaurante por causa desse macarrão flambado do queijo Canastra Real. Antigamente a gente era aqui só empório e lanchonete. E no ano de 2017 nós participamos do primeiro festival gastronômico que teve e nós ganhamos o festival gastronômico com esse prato. Então, 2018, 2019 eu só fazia esse prato nos festivais gastronômicos. Quando veio a pandemia, aí nós ficamos fechados aqui de abril até novembro. Sim. Quando voltou da pandemia, aí o movimento caiu muito e minha esposa falou, nós vamos ter que inventar alguma coisa para dar conta de pagar as contas, né? Quanto tempo tem o restaurante aqui que abriu? Como restaurante de 2021, agora 2021. Como empório e lanchonete 2016, que nós abrimos o Caipirão da Canastra. Então, desde 2016... A primeira vez que eu fiz o macarrão foi em 2017 no Festival de Gastronomia. E já ganhou um prêmio? A primeira vez. Eu vou contar como que começou esse prêmio. Eu vou primeiro passar algumas informações sobre esse queijo que é feito esse prato. Esse queijo, ele se chama Canastra Real. Algumas propriedades da Serra da Canastra manifestou um fungo chamado probiônica. Esse fungo é que proporciona esse queijo. Esse queijo não é um queijo que faz quem quer, vamos dizer assim. O produtor, para produzir esse queijo, tem que manifestar naturalmente na propriedade dele esse fungo que proporciona o queijo Canastra Real. Então, esse fungo é ele que dá a essência. Ele que proporciona esse queijo. Todo queijo feito aqui na Serra da Canastra é chamado meia-cura da canastra. Nosso queijo pode ter sido feito hoje de manhã, ele branquinho, molinho, ele já é chamado meia-cura da canastra. Por quê? Porque no processo de fabricação do queijo aqui, ele é exprimido e tira-se totalmente o soro do queijo. Nosso queijo não tem soro. Então, Tem soro? Não tem, por isso ele é chamado meia-cura da canastra. Diferencia-se por dias de maturação. Então é um meia-cura com um dia de maturação, com 3, 5, 7, assim por diante. E aqui não existe receita de queijo diferente um do outro. Não tem a receita do seu Zé, a receita do seu João, a receita da Dona Maria, que não existe isso. Todos são canastra. Todo mundo faz queijo igual, os ingredientes são os mesmos, e cada queijo tem um sabor diferente do outro. Sim. O que é o ingrediente do queijo canastra? O leite cru, o coalho, sal grosso e pingo. O que é pingo? No dia que faz o queijo, ele vai para uma banca de pedra ou de madeira. Essa é interessante isso. E durante a noite, ele vai escorrer o restinho de soro, de umidade que fica naquela massa. Então eles captam aquele soro do primeiro dia, chamado pingo. Aquilo ali, a grosso modo, está transferindo o fungo que é vivo de um dia para o outro. E como todo mundo faz queijo igual, se todo mundo faz igual, os ingredientes são os mesmos, como que cada queijo aqui tem sabor um diferente do outro? 3 leveduras diferenciam o sabor entre os queijos da canastra. Primeiro, pastagem. Segundo, altitude. E terceiro, água. Esses 3 fatores é o que diferencia o sabor entre os queijos. Então eu faço queijo, meu vizinho faz igualzinho o meu queijo tem um sabor, o dele vai ter outro sabor. Os sabores são diferenciados. Né? Cada um tem o seu sabor. Cada um tem a sua matriz. E o queijo da canastra é o seguinte, ele tem uma característica, se você comprar o queijo de um produtor hoje, você foi lá no Sozé e comprou um queijo dele, daqui 6 meses você vai voltar aqui, vai lá no Sozé, vai comprar o queijo dele vai ter o mesmo sabor. Sim. Daqui 1 ano você vai voltar aqui e comprar o queijo daquele determinado produtor, o queijo dele vai ter o mesmo sabor. Isso é chamado terroir do queijo. Então cada queijo tem a sua identidade própria. Aquele queijo que você comeu, toda vez que você comer daquele produtor, ele vai ter o mesmo sabor, a mesma textura, então é o mesmo queijo. E quando começou a manifestar esse fungo ele altera totalmente a aparência e o sabor do queijo. O queijo tende a ficar poroso, como se fosse uma casca de laranja, ele não fica lisinho. Tem época do ano que ele manifesta um mofo branco, ele fica totalmente tampado de mofo branco. E esse queijo ele tem uma peculiaridade só dele. Os primeiros 24 dias de fabricação, o sabor não é agradável ao paladar. Está havendo o chamado floretação do fungo, ou seja, manifestação do fungo no queijo. Até então, os produtores aqui não tinham essas informações. Então, muita gente aqui jogou queijo fora, muita gente parou de fazer queijo. Teve quem arrendou a propriedade onde trabalhava e mudou de lugar por falta de conhecimento desse fungo.
Porém, o queijo produzido na canastra, tanto o meia cura quanto esse canastra real, o nosso queijo tem uma qualidade única no mundo. O queijo da Serra da Canastra é o único queijo do mundo que quem tem intolerância à lactose pode comer ele com mais de 15 dias de maturação, que ele não vai fazer mal. O queijo produzido na canastra entre 12 e 15 dias, ele sofre uma transformação que ele deixa de ter lactose e passa a ter sacarose. Então essa qualidade é única no mundo. Todos que sofrem de lactose... Quem tem intolerância, todo mundo tem intolerância, inclusive a minha esposa é intolerante, a partir de 15 dias comeu, ele não vai fazer mal não nenhum, tem problema nenhum. É o único queijo do mundo que tem essa característica. Interessante. E quando foi no ano de 2000, alguns franceses estiveram aqui na Serra da Canastra em busca de informação dessa transformação da lactose em sacarose. E eles andando aí pelas fazendas da canastra aí, eles chegaram em alguma propriedade que havia manifesto esse fungo, essa probiônica no queijo do produtor. E os franceses já tinham conhecimento. Na França, Suíça, Holanda, Bélgica, Itália, países produtores de queijo, eles compram a probiônica em laboratório e adicionam no leite para fazer determinado tipo de queijo. Emmental, Gruyère, tudo são queijos que têm probiônica adicionados em laboratório. E o nosso aqui ele manifesta naturalmente. Peraí, gente, olha só, isso aqui é interessante, isso é muito importante o que o senhor falou. Os outros fabricam esse... o Gruyère, sim, são queijos que compram o fungo em laboratório e adicionam no leite para fazer o queijo. E o daqui é natural. Ele é manifesto naturalmente. Você de todo o Brasil que está assistindo essa matéria, isso é importante demais. Se você quiser provar essa delícia, você tem que vir para cá. Cidade Vargem Bonita. A primeira cidade banhada pelo Rio São Francisco. Olha só que privilégio, viu? Vamos ouvir mais um pouquinho. Nós estamos tendo uma aula aqui muito interessante, viu? E quando os franceses viram o queijo, que eles já tinham conhecimento, eles falaram com os produtores aqui, o queijo de vocês aqui manifesta probiônica. O pessoal, na maior ingenuidade, falou, pois é, nós estamos perdendo queijo aí, jogando queijo fora direto, porque está estragando nosso queijo. Aí os franceses, vocês são loucos, isso aqui é benéfico, isso aqui agrega valor ao produto de vocês. Aí houve a troca de informação dos franceses com os produtores da canastra. Esse fungo, essa probiônica, ela é muito benéfica para o corpo humano. Sim. Ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, ela é cicatrizante, ela recompõe flora intestinal e uma série de benefícios. A gente tem alguma coisa a ver assim com a pastagem, o manejo do animal? Vou falar agora. Esse fungo, ele manifesta na pastagem. A vaca come, vai para a corrente sanguínea, automaticamente vira leite. Então o pessoal não sabia. Quando o queijo começou a manifestar, eles achavam que era alguma coisa no leite. Aí jogava queijo fora, lavava queijeira com cloro, lavava queijeira com água quente, buscava pingo no vizinho para ver se consertava e nada dava certo. Porque o fungo ele se manifesta na pastagem. Então tem algo especial aqui nessa região, hein? Algumas propriedades manifestam. Esse fungo não é qualquer propriedade que tem ele. Sim. Não basta o produtor falar assim, eu vou produzir canastra real, que ele não vai conseguir. Sim. Tem que manifestar naturalmente na fazenda dele esse fungo. E quando os franceses começaram a passar as informações para os produtores daqui, os canastreiros foram orientados a fazer peças maiores de queijo. Por quê? Porque o fungo se manifesta com mais facilidade onde tem mais umidade. Aí começaram a fazer esses queijões aqui a partir de 50 litros de leite. Existem 3 formas, geralmente, de canastra real. Sim. De 50 litros, de 60 e de 70. Esse que eu estou usando aqui hoje foi feito com 60 litros de leite. E como eu disse no começo, os primeiros 24 dias de fabricação do queijo não é agradável ao paladar. Esse queijo ele começa a ser comercializado com no mínimo 30 dias de maturação. Essa peça, para vocês terem uma ideia, é um queijo que já está com mais de 70 dias de maturação. Tem mais de 2 meses. Essa peça aqui. Essa peça. E quando os canastreiros começaram a produzir esse queijo, ele fica na prateleira ou na sala de maturação por 30 dias, daí por diante começaram a vender o queijo. E quando começaram a vender, esse queijo teve uma boa aceitação no consumidor final, ele começou a dar um volume de venda. Aí o pessoal quis arrumar um nome para ele. Como eu disse, todo queijo produzido aqui é meia cura da canastra. Como esse aqui é uma característica diferente do outro, eles quiseram arrumar um nome para ele. E segundo a história, quando os reis portugueses vinham de Portugal para o Brasil, eles levavam queijo para Portugal, de uma cidade do sul de Minas chamada Cruzilha. E quando os produtores ficavam sabendo, os reis estão vindo aí, eles faziam peças de queijo grandes, de 30 quilos, para facilitar o transporte do queijo para Portugal. Tem uma história por trás disso tudo, E como esse aqui começou a ser feito maior do que o meia cura, essa é a origem do nome dele, canastra real, por ser feito na canastra e por ser feito grandão. Esse canastra real só tem aqui na cidade. Só existe em Vargem Bonita. É um somente aqui. Endêmico aqui da Serra da Canastra. Tá vendo aí? Vocês não vão encontrar o canastra real em lugar nenhum do nosso Brasil. Esse é único. Somente aqui na cidade de Vargem Bonita, viu? Quando o pessoal começou a produzir esse queijo, ele começou a dar volume de venda, na França, existe um concurso anual de queijo chamado Du Fromage, que participa queijo do mundo inteiro. Quando foi no ano de 2015, eles levaram um queijo desse para participar desse concurso na França. Chegou lá, o canastra real foi reconhecido como o segundo melhor queijo do mundo de leite cru no ano de 2015.
2015, 16, 17, 18 e 19. Por 5 concursos consecutivos, ele só perdeu com queijo produzido na França. Quando foi no ano de 2020 e no ano de 2021, veio a pandemia, não se sabe, aí não houve concurso. Sim. Quando foi no ano de 2022, não se sabe o porquê eles não voltaram a participar com essa característica de queijo. Sim. Mas no ano de 2022, 59 produtores de queijo aqui do entorno da Canastra foram premiados na França. E pela primeira vez na história do Brasil, no ano de 2022, o queijo Canastra foi reconhecido como o melhor queijo do mundo. O melhor queijo do mundo, o queijo Canastra. Queijo Canastra, em 2022. Temos uma premiação, ó, maravilhosa. Então vamos lá, agora que todo mundo já entende queijo, vamos falar do macarrão no queijo. Vamos falar, vamos ansiosos para saber, né? Aqui no ano de 2016, a gente não era restaurante, aqui era só um empório e lanchonete. Ah, sim. E eu sou guia, eu faço passeio. Um dia eu cheguei aqui à tarde com os clientes no carro aqui, tinha uma prateleira naquele canto lá com queijo para vender, e tinha 5 franceses em volta da prateleira. E eles pediram para degustar o queijo. Eu peguei um pedacinho, dei para o primeiro, ele pôs na boca e falou para os amigos, falou, lembra o Grana Padano. O segundo pegou um pedacinho, pôs na boca e falou a mesma coisa, realmente, lembra o Grana Padano. O terceiro pegou também, lembra o Grana Padano mesmo. Esse Grana Padano é um queijo. Até queijo. Esse dia, eu sabia que Grana Padano era queijo, mas eu nunca tinha visto, eu nunca tinha experimentado, eu não sabia nada sobre Grana Padano. E todos que foram experimentando foram falando a mesma coisa, que lembrava do Grana Padano. Eles compraram o queijo e na hora de sair, um deles brincou entre os amigos, lá entre os franceses, falou assim, nossa, é o Grana Padano da Canastra, tem até a cristalização. E eu ouvia falando para os amigos que era o Grana Padano da Canastra, e eles foram embora. Como eu sou guia, sempre que alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei, chega em casa, eu vou dar uma pesquisada, e se me fizer alguma pergunta de novo, eu sei dar alguma resposta. E eu pesquisando sobre o queijo Grana Padano, eu me deparei lá com uma receita que eles fazem com o verdadeiro queijo Grana Padano. Sim. Então o Grana Padano geralmente é uma peça também de 25 a 30 quilos. Eles usam um maçarico de cozinha, então vão flambando ele por cima com esse maçarico de cozinha até o queijo ficar molinho. Quando o queijo fica molinho, eles vieram com a concha também aquecida, rasparam aquele queijo derretido e jogou em cima do macarrão. Aí no dia eu fiquei babando na receita deles lá. Como todo bom gordo, eu gosto de queijo de macarrão. Comentei com a minha esposa. Coincidentemente, 10 meses depois, a Prefeitura de Vargem Bonita fizeram o primeiro festival gastronômico da Serra da Canastra, chamado Sabores e Aromas da Canastra. E o pessoal veio cá perguntar se a gente tinha algum prato que a gente quisesse participar do festival gastronômico. Eu falei, tem, pode escrever nosso nome. E na época a gente era lanchonete, como eu já disse. Aqui só tinha salgado e pão de queijo com linguiça ou pão de queijo com pernil. Aí era que eu falei para minha esposa, fiz inscrição para nós participar do festival gastronômico. Ela já perguntou, nós vamos fazer o quê? Pão de queijo recheado? Eu falei, não, vamos fazer macarrão com queijo. Ela falou, macarrão com queijo? Ela assustou. Os franceses falaram que o nosso é o Grana Padano da Canastra, vocês fazem no Grana Padano, eles vão fazer no nosso. Algo novo que ia ser inusitado. Nós não temos receita, nós não temos nada. Falei, mas vamos criar uma receita. Aí o que eu fiz na época? Eu ainda não tinha nada como flambar o queijo, peguei um queijo desse e levei para minha casa. Chegou lá, minha esposa cozinhou o macarrão, nós ralamos o queijo, jogou o queijo ralado em cima do macarrão, e ela fez um molho branco bem quente. E nós jogamos o molho branco quente em cima do queijo ralado e do macarrão para derreter o queijo para esquentar o macarrão. E na época eu comecei a chamar parente, vizinha, amigo, pessoal para experimentar o prato e dar nota no prato. E de acordo, o pessoal não mostrava aquele interesse, aquela satisfação, nós fomos modificando o molho branco. Tinha gente na época que falava que estava gostoso, mas eu via que era de dó. Então, nós fomos modificando... Era aquele gostoso para agradar, por educação. Né? Por educação. Nós fomos modificando o molho branco até acertar esse molho branco que a gente usa até o dia de hoje. Esse molho branco, ele também é feito do queijo Canastra real. Sim. Então vocês podem ver aqui, ele estava sendo aquecido. A hora que ele começa a esfriar, ele engrossa, ele começa a endurecer de novo. Por quê? Porque ele vai voltando a textura de queijo. Então é um molho branco feito vai, de queijo vai Canastra real voltando também. a ser queijo, vai né? voltando a textura de queijo. Sim. E quando nós acertamos esse molho branco, minha esposa falou, bom, agora o pessoal está todo mundo elogiando, eu acho que agora funciona. Só que eu, particularmente, desde criança, eu nunca fui muito amante só de macarrão branco. Eu falei para ela, ficou gostoso, mas ficou muito brancão, não valoriza o queijo premiado que está sendo usado para fazer. Ela falou, então compra os tomates, vamos fazer o molho de tomate. Aí na época eu saí, comprei uns tomates, ela fez o molho de tomate. Só que quando nós misturamos o molho de tomate em proporções iguais, o sabor do molho de tomate ofuscou o sabor do queijo. Você sentia sabor de molho de tomate e não sentia sabor de queijo. Aí nós tivemos uma ideia, nós fomos dosando, nós fomos diminuindo essa quantidade, até acertar uma quantidade que houve uma combinação de sabores e um não ofuscou o brilho do outro. Você sente o sabor do molho de tomate e sente o sabor do queijo. E quando deu certo essa quantidade, que o pessoal começou a elogiar, ela falou, agora tá pronto, acho que deu certo. Eu, quando criança, quando mais novo, fui muito fã do Ayrton Senna, do piloto Ayrton Senna.
E no ano de 1992, a gente era um grupo de meninos assistindo a corrida dele. Depois da corrida, ele deu uma entrevista que ele gostava muito de correr na cidade de Monza, na Itália. E sempre que ele estava lá, depois das corridas, ele, o Galvão Bueno, mais dois nomes, não sei o que, Alessandro Ruff, parece, são dois repórteres que acompanhavam eles iam para um restaurante para comer um macarrão com a farofa de bacon e azeite trufado. E na época nós éramos todos meninos, fizemos uma brincadeira, falou, gente do céu, um homem rico desse pode comer o que quiser, comer macarrão com farofa, e virou brincadeira na época. Eu nem sabia o que era a palavra azeite trufado. E nós começamos a pesquisar esse restaurante até descobrir. É uma tratoria, tem um nome diferente. E quando se fala a palavra farofa é coisa nossa, de brasileiro. Na Itália, eles picam o pão com a mão pequenininho, depois do pão picadinho adiciona seu azeite trufado e depois adiciona o bacon. E nós criamos a nossa farofa de pão, bacon e azeite trufado. Só que aqui nós desidratamos o pão no forno, depois de desidratado ele é amassado com as mãos, depois entra com azeite trufado, os temperos e o bacon. E quando nós criamos a farofa, aí começamos a chamar o pessoal para experimentar o macarrão com farofa, aí causou uma curiosidade, uma estranheza, um macarrão com farofa, nunca vi falar isso. E todo mundo que foi lá e experimentar, o pessoal, não, ficou gostoso, ficou diferente, ficou bom. Falei, ó, vai dar certo o negócio. Algo diferente, uma nova e chegou culinária. O dia do festival gastronômico aqui, tudo preparado para a gente participar, o maçarico que eu tinha comprado pela internet não chegou. Eu não tinha como fazer a flambagem. Falei, pronto, e agora? Aí eu tive que inventar alguma coisa que eu conseguisse fazer a flambagem e que não fizesse mal para a saúde. E eu tive a sorte, eu tive a felicidade de acertar essa flambagem com o conhaque. O conhaque, vocês vão ver que ele deu um charme na apresentação do prato. O queijo na flambagem, ele libera sabores que de outra forma ele não liberaria e não fica álcool nenhum no prato. O álcool é só para produzir o fogo para esquentar o queijo. Como a concentração de calor vai estar aqui dentro, ele vai ficar molinho, vai virar uma puxa. Aí eu vou raspar ele. Deu um toque especial, né? Um toque especial. Depois que eu raspo ele, eu vou pegar o macarrão e jogar aqui dentro. Como o queijo está quente e o macarrão está frio, o queijo vai grudar no macarrão. Quando a gente começou essa receita, a gente usava o talharinho, o espaguete normal. Sim. E com o passar dos anos, teve um chefe de Santa Catarina aqui que deu uma dica pra gente usar esse macarrão que eu uso hoje. Então nós começamos a usar um macarrão italiano, ele chama o linguine Barilla. Então chama linguine Barilla. Ele deu uma acrescentada no prato. Muito mais saboroso, ele tem uma aparência bonita e ele é mais resistente, que o outro, você vai, como a gente faz muitas porções de uma vez, o outro você vai mexendo ele vai arrebentando. Então esse aqui não arrebenta. E eu sem o maçarico para fazer a flambagem, falei, e agora? Testei algumas vezes com cunhaque e o trem ficou bacana e funcionou. E graças a Deus, essa combinação de sabores tem agradado bastante gente. Então, desde que nós começamos até hoje, nós já ganhamos 7 festivais gastronômicos com esse prato. 7 festivais? E em outubro de 2023, tem uma afiliada da Rede Globo, que eles têm um programa que chama Tô Indo. Eles vieram aqui e gravaram uma reportagem sobre o nosso prato. E na segunda-feira, tem uma editora da Rede Globo que me ligou, falou, o programa que nós gravamos aí ia ser exibido 4 minutos, o programa de vocês vai ter 21 minutos. Então, o programa Tô Indo de outubro de 2023 foi o maior de duração desde que eles começaram a gravar, 20 minutos de duração. E graças a Deus, graças ao sucesso desse programa, no dia 12 de dezembro de 2023, esse prato foi tombado como patrimônio imaterial e cultural aqui do município de Vargem Bonita. Já é patrimônio tombado. Ele é. Eu vou preparar para vocês aqui, eu espero que vocês gostem também. Olha, gente, de todo o Brasil, principalmente aí os pessoal do Rio de Janeiro, essa matéria vai para vocês aí, tá bom? Quando vocês vierem no estado de Minas Gerais, não esqueça de passar aqui, tá? É primordial vocês passarem aqui na cidade de Vaz Bonita e dar um pulinho aqui. Eu tenho certeza que o nosso amigo aqui, o seu Domingos, vai dar um tratamento VIP para vocês aqui. Vai ser um prazer receber cada um. Vai ser um prazer, não é isso? Vem aqui. E o que ele falou, nós temos até aqui uma foto da Ayrton Senna aqui, ele tá comendo um macarrão parecido. Isso aí, inclusive, é história também. Todas as noites eu conto essa história aqui. Esse aqui, né? E um dia, depois de eu contar a história, um cliente falou assim, vou te dar um presente que vai agregar a sua história. Então foi um cliente de São Paulo que me mandou isso aí de presente. Essa foto no nosso são histórias em cima de histórias. Eu acabei de contar aqui agora que ele e mais 2 repórteres, eles iam comer esse macarrão junto com o Galvão Bueno. Domingo eu contando, um cliente aqui falou assim, eu tenho a reportagem, tá aqui no meu celular, tirei o print e o nome dos 2 repórteres que acompanhavam ele. Inclusive me passou informação que eu não sabia. E esse restaurante, o proprietário lá faleceu, mas lá hoje é um ponto turístico onde a maioria dos pilotos vão lá para ver a simplicidade que era, onde o Ayrton Senna gostava de comer esse macarrão. Que maravilha. A senhora queria falar alguma coisa? Queria falar alguma coisa? Tá. É um prazer pra gente, tá? Nós somos do Rio de Janeiro, viajamos pelo Brasil afora, fazendo tomada, mochilão,
conhecemos cidades e trazendo um pouco da cultura de cada estado, cada cidade que a gente passa. E para a gente foi um privilégio, uma honra poder estar aqui. Eu me sinto honrado. As coisas quando tem que acontecer, por acaso nós encontramos ali, eu me sinto gratificado com a presença de vocês aqui. Vocês sejam bem-vindos, eu vou preparar o macarrão aqui e vamos ver se o que eu contei aqui é verdade mesmo, né? Nós vamos provar disso aqui, viu? E nós vamos gravar aí esse momento. Tá certo, tá bom? Vamos pôr fogo nos rechô aqui, vamos começar aqui para ver se não é propaganda enganosa, né? Muito obrigado, viu? Deus abençoe sempre. Amém. Com certeza.